Olá você que quer desconstruir a lógica da casa grande, eu sou Mate Freire e hoje nós vamos falar sobre dois conceitos muito importantes, muito básicos, mas que a gente precisa estar o tempo todo revisitando, porque muita gente parece não compreender muito bem, que são os conceitos de igualdade e equidade. Eu me lembro muito bem de uma imagem que circulou na internet, acho que todo mundo deve ter visto, bem didática, que era de três meninos querendo assistir a um jogo de futebol. Então eles estão lá em frente ao campo, mas tem uma parede, um muro. E para conseguir ver melhor, eles pegam caixas, né? Cada um pega uma caixa, sobe nessa caixa e para poder assistir. Só que o primeiro menino é bem alto, ele consegue assistir com tranquilidade em cima da caixa. O segundo menino, ele é de estatura mediana e com a caixa ele consegue ver bem. Já o terceiro menino é baixinho e mesmo em cima da caixa, ele não consegue ver nada do jogo. Então aqui a gente está falando do princípio da igualdade. Os três meninos receberam a mesma caixa, mas apenas dois conseguiram assistir ao jogo. Um deles não conseguiu ver nada. O princípio de igualdade foi amplamente discutido no Iluminismo e também influenciou bastante o pensamento da Revolução Francesa. Inclusive, o próprio lema da Revolução Francesa tinha a palavra igualdade. Égalité, fraternité e liberté. Igualdade, fraternidade e liberdade. Foi também na Revolução Francesa que foi publicada a Declaração do Homem e do Cidadão, que tinha como o primeiro artigo: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Agora, voltando para a cena dos meninos assistindo futebol. Se o primeiro menino, aquele mais alto, pegasse a caixa dele e desse para o terceiro, para o mais baixinho, os três conseguiriam assistir ao jogo sem problemas. Um sem caixa nenhuma, o segundo com uma caixa e o terceiro com duas caixas. Aqui nós não temos igualdade, porque eles tiveram condições diferentes, né? Um não recebeu caixa nenhuma e um recebeu duas caixas. Mas nós conseguimos a justiça, pois o objetivo foi alcançado. Todos os três puderam assistir ao jogo. O nome disso é equidade. E o princípio por trás de políticas de equidade é de que nós não podemos tratar de forma igual grupos que são diferentes. Os grupos são diferentes e nós precisamos pensar em estratégias diferentes para cada grupo. E isso significa levar em consideração as complexidades do ser humano, a nossa diversidade. Precisamos levar em consideração, por exemplo, a cor da nossa pele, o nosso gênero, nossas preferências sexuais, nossas religiões, as nossas classes sociais, enfim, toda a nossa realidade, a realidade que estamos inseridos deve ser levada em conta nessas políticas de equidade. Agora, eu gostaria de trazer mais um exemplo bem didático para continuar a nossa discussão. Vamos supor que na floresta está tendo uma entrevista de emprego e os vários animais foram chamados para essa entrevista. Lá tem o macaco, tem o tigre, tem o elefante, a zebra, tem a girafa. Eles estão lá disputando uma vaga. E de repente o entrevistador diz o seguinte: gente, é o seguinte, gente. Nós queremos fazer uma avaliação justa, uma seleção justa, e por isso todos aqui vão ser submetidos a uma mesma prova, ao mesmo teste, e aquele que tiver o melhor resultado vai conseguir a vaga. Então os animais ficam ali: que interessante, como é que vai ser essa avaliação? E o entrevistador diz: bem, estão vendo aquela árvore ali? O primeiro que chegar no topo daquela árvore vai conseguir a vaga. E aí o macaco olha para a zebra, olha para o elefante, para o hipopótamo, abre um sorrisinho, sobe aquela árvore em 15 segundos e depois ele vem dizer que se ele conseguiu a vaga de trabalho que todo mundo estava procurando, foi porque ele mereceu. É porque ele conquistou, porque ele mereceu, porque ele foi o mais rápido, porque ele escalou aquela árvore mais rápido. Então a gente tem que entender uma coisa. Muitas vezes o discurso da igualdade se confunde com o discurso da meritocracia. E isso é muito perigoso.
E a gente tem que ter bastante cuidado quando vai fazer isso. Quando nós falamos de políticas de equidade, muitas vezes nós tocamos diretamente nos privilégios dos grupos dominantes, daquelas pessoas que estão no topo da pirâmide. E isso irrita muito essas pessoas, irrita muito a casa grande. É como se eu chegasse para o macaco e dissesse o seguinte: ô macaco, você, porque é um macaco, você vai ter que esperar todos os outros animais chegarem quase no topo da árvore antes de você começar a escalar essa árvore. E o macaco, ele vai ficar com muita raiva dessa situação toda e vai dizer o seguinte: gente, calma lá, eu sou um macaco, ele é um tigre, aquele ali é um elefante, ali é uma zebra, somos todos animais. Nós não podemos separar, não podemos nos dividir em espécies, é uma luta injusta, temos todos que participar da mesma forma, é assim que funciona. Vamos todos participar dessa avaliação da mesma forma. E quanto mais a gente mexe nos privilégios dos grupos dominantes, menor a aceitação às políticas de equidade. Eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês. E o primeiro, vocês vão perceber que não existe quase nenhuma resistência. E os outros 2, a resistência vai aumentando. Primeiramente, eu gostaria de mencionar o SUS, Sistema Único de Saúde. O SUS tem a equidade como um dos princípios. E funciona assim: qualquer pessoa que precise de mais cuidado, que precise de mais atenção, vai passar na frente dos demais, vai furar fila. Chegou um paciente gravemente ferido, foi atropelado, foi baleado, esfaqueado, está com um ataque cardíaco, ele vai passar na frente de todo mundo e vai receber atendimento prioritário. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas questionam isso? Quase ninguém questiona isso, porque já é um consenso. É um consenso e as pessoas aceitam, as pessoas toleram, porque estamos falando da vida de um ser humano, não é verdade? Meu segundo exemplo são com mulheres. As mulheres sofrem cotidianamente de violência doméstica e por isso existem vários dispositivos que auxiliam, que dão assistência às mulheres. A gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem grupos de acolhimento, enfim, várias formas de dar assistência a essas mulheres que são vítimas de diversos tipos de abuso. E aqui a gente já observa que existem grupos se sentindo ameaçados e vão dizer que isso não passa de um exagero, que é vitimização da mulher, que na verdade essas políticas não deveriam existir, ou então estão indo longe demais. Tem gente falando que o conceito de feminicídio nem deveria existir, porque as mulheres são seres humanos, então deveria ser tudo homicídio, né? Vamos padronizar aqui, todo mundo é igual, né? É homicídio, não existe esse negócio de feminicídio, isso é uma invenção feminista e sei lá o que eles dizem. Ignorando o fato de que muitas, mas muitas mulheres morrem todos os dias em todo o Brasil, simplesmente pelo fato de que elas são mulheres, de que vivem em um sistema misógino, um sistema que simplesmente as exclui. Já quando a lei de cotas chegou em 2012, aquilo ali foi uma verdadeira discussão interminável. As pessoas queriam... Todo mundo, de repente, virou o expert no assunto, né? Estudioso, aquele que compreende, queria opinar sobre esse assunto, de por que existem cotas, principalmente raciais, que permitem, que dão acesso a pessoas de cor preta às universidades, a espaços de poder, a espaços de conhecimento. E essa discussão ganhou uma proporção inacreditável. As pessoas simplesmente não conseguiam aceitar isso, porque incomodou muita gente. Porque, na verdade, quem está lá no topo, a casa grande, não quer perder esse privilégio. O privilégio de ter a sua vaga garantida em uma instituição de ensino. Esse privilégio ela não está disposta a perder. E o que ela faz? Ela começa a utilizar o discurso de igualdade para deslegitimar a política de cotas, dizendo o seguinte: bem, eu não concordo com essa ideia de política de cota, porque na verdade a política de cota é racista, ela representa o racismo estrutural, é como se nós estivéssemos dizendo
que o negro não tem condições de entrar na universidade, mas eu acredito no negro. Eu acredito que se eu estudar, que se eu me dedicar, que se eu me esforçar, eu terei condições, ele terá condições de entrar na universidade, de frequentar a universidade. Eu acredito no poder do negro. Conheço vários negros que já conseguiram chegar lá. Essa política de cotas só reforça uma série de preconceitos. Ela separa, ela segrega brancos e negros. E os brancos têm que competir com os brancos. E os negros têm que competir com os negros. Isso é um absurdo. Isso é racismo estrutural. É com esse tipo de retórica que a Casa Grande tenta abafar, sufocar qualquer tipo de movimento que promova a ascensão social, principalmente desses grupos que são humilhados. É como se eles dissessem assim: eu quero que vocês fiquem aqui, mas de uma forma bem bonita, que parece que eu sou o salvador. Que eu sou quem está fazendo certo aqui sou eu. Quem se preocupa com racismo sou eu, porque somos todos iguais. Porque estamos todos no mesmo barco, porque a prova tem que ser igual para todo mundo. Falar de igualdade simplesmente não faz o menor sentido quando nós partimos de condições diferentes, quando nós partimos de lugares diferentes, quando existem diferenças, como eu falei, de cor, de raça, de gênero, de classe, de religião. A gente precisa reconhecer os nossos privilégios, que são muitos. Eu, por exemplo, sou um privilegiado. Eu sou branco, eu sou homem, eu sou cisgênero, eu sou heteronormativo, eu sou de classe média. E eu reconheço os meus privilégios, eu sei qual é o meu lugar de fala. E a gente tem que entender que para lutar contra a desigualdade, a gente não pode usar a igualdade. Isso aqui pode parecer estranha essa frase, mas pense nela. Para lutar contra a desigualdade, a igualdade quase nunca é a melhor solução. Meu nome é Mate Freire. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo, avalie o vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau!